palavra de Deus tem no processo de santificação e salvação durante o tempo da nossa peregrinação. Queria agradecer também pela fidelidade dos irmãos. Eu lembro com muita alegria nos tempos de plantador, das dificuldades próprias do trabalho de plantação de igreja, e agradecer porque os irmãos estão sendo fiéis aqui. Eu trago um abraço grande lá da nossa congregação, da Igreja Bíblica do Planalto, e também do nosso seminário. Feliz que tem alguns irmãos aqui que estudam lá, muito animado por isso. O Senhor tem me dado o privilégio de escrever alguns livros ao longo da vida, e aí eu queria compartilhar com vocês alguns. Esse livro, eu escrevi quando eu tinha uns 20 anos. Isso aqui foi resultado dos meus estudos, pensando sobre como a igreja deveria ser administrada. Eu não tinha convicção bíblica, apesar de ter sido instruído de uma determinada maneira, aprender a fazer, mas depois da igreja ser plantada, eu não sabia muito bem como a igreja deveria ser estruturada. E aí passamos um ano e 2 meses, quase 2 anos pensando, olhando todos os textos da Palavra de Deus, e aí o resultado é esse livreto que está na segunda edição. Então, se você gostaria de saber como a igreja deve ser governada de acordo com a Palavra de Deus, então esse é um livro muito, muito instrutivo, que pode ajudar você. E venha para a escola dominical. Pronto, isso aí estão estudando, né? Pronto, tá certo. Esse outro livro é fruto de um tempo durante o meu ministério, que ao pregar o Evangelho de João, eu fui impactado grandemente pela minha pecaminosidade e a graça de Deus, que o Lucas bem falou, a graça de Deus. Vocês perceberam bem? O Senhor coloca um propósito interessante na salvação. Ele diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para com os que creem em Cristo Jesus. Então, aquilo ali me impactou demais, que Deus resolveu salvar pecadores por sua graça, que Ele queria revelar algo do seu caráter, que se não houvesse demérito e pecado dos homens, seria difícil perceber a sua maravilhosa graça, a capacidade de amar e perdoar pecadores. Então, eu pensei sobre isso e aí escrevi algumas coisas sobre como a graça de Deus pode nos ajudar, nos proteger nas nossas tentações. Então, esse é um livro muito legal, também está na segunda edição. Então, por que pecar? Pecar por quê? São razões para não pecar. Razões. E esse último saiu, eu acho que ano passado. Assim, quando voltei dos Estados Unidos, eu fui convidado, eu ia plantar igrejas, fui convidado para ficar lá na Planalto. Eu não queria muito não, mas a gente não faz o que quer, né? Faz o que Deus manda. E aí, por meio de muitos homens, seu Bruce, um deles, me orientou que eu deveria ficar lá, e acabei ficando lá. E aí começamos a pregar em Tito, e aí o resultado dos estudos desse ano 2 em Tito é esse comentário. É o primeiro de uma série, comentário brasileiro, exegético e expositivo. Isso é muito legal também. E aí os irmãos... Mas é uma linguagem simples, a segunda parte é mais simples, a primeira é um pouco mais técnico, mas ainda assim dá para todo mundo se beneficiar da Palavra de Deus. Pronto. Acho que são esses os avisos. Enquanto nós pensamos sobre aquilo que nós gostaríamos de ser como igreja, nós deveríamos lembrar, entra ano, sai ano, as pessoas nascem, outras morrem, igrejas são plantadas, outras são fechadas. Denominações surgem, outras denominações param ou se fundem umas com as outras. Precisamos lembrar, no entanto, que aquilo que funda, aquilo que cria a igreja é aquilo que a mantém. A palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre, é aquilo que cria a igreja e precisa ser aquilo que mantém a igreja. Nós vemos essa verdade claramente delineada nos livros do Novo Testamento, a importância e a centralidade da palavra de Deus na vida da igreja, não somente de maneira individual, mas também coletiva. A palavra de Deus, Deus exercendo a sua autoridade por meio da sua palavra escrita na vida do povo, na vida das famílias, na vida da comunidade. As igrejas que de alguma forma se distanciam da centralidade da palavra de Deus, não somente no púlpito, mas na vida comum, nas casas, nos trabalhos, nos estudos bíblicos, nas conversas,
que permitem de alguma forma que o grande Deus seja cesseado e pare de exercer autoridade e influência na vida da igreja, essas igrejas, normalmente elas vão adoecer e, se não forem tratadas, elas vão morrer. Elas vão morrer. A igreja de Atos, como nós vemos, é uma igreja que nasce pelo ministério da palavra de Deus e é mantida pelo ministério da palavra de Deus. Sendo que os irmãos estão estudando Atos, então eu queria olhar alguns textos da palavra de Deus no livro de Atos. Então hoje se fala demais sobre a questão de revitalização das igrejas. E essa revitalização das igrejas nada mais é do que um retorno ou uma busca pelo retorno ao que a igreja deveria ser. A saúde, igrejas doentes, igrejas que estão perto de morrer, são igrejas que precisam ser revitalizadas. Essa revitalização se torna necessária porque a igreja acabou se perdendo, deixando de ser aquilo que deveria ser. Ela se tornou doente. E essa falta de saúde, se não tratada, ela vai virar a morte. Tem muitas características de igrejas que estão doentes e assim precisam de revitalização ou retorno à saúde. Alguns vão dizer a centralidade das Escrituras, quando a igreja demonstra a abstenção à centralidade das Escrituras, a ausência de vida de oração, a ausência de comunhão entre os irmãos, a ausência de testemunho de Cristo, a ausência de diaconia autêntica, a ausência de um culto verdadeiro ao Deus vivo, a ausência de proclamação regular do Evangelho. Alguns vão dizer que uma igreja está doente, não está saudável, quando a firmeza da fé é enfraquecida, quando a união dentro da igreja, na verdade, é inexistente, quando o culto público é muito centrado no homem, em histórias, em ideias, e não no Deus trino da Sagrada Escritura, e quando a prática missionária simplesmente não existe. Igrejas são inchadas, elas usam todos os poderes, todas as oportunidades, todos os privilégios, todas as informações, todos os recursos para nutrir a si mesmo, e não para cumprir a sua missão de discipular todas as nações, fazendo discípulos de todas as nações. Então, dependendo de como medimos a vitalidade da nossa igreja, e nós individualmente, talvez cheguemos à conclusão que nós não estamos saudáveis. É claro que todos nós precisamos crescer e continuar crescendo na nossa caminhada individual e também na nossa caminhada como povo de Deus. Mas quanto mais próximo nós estivermos do ideal de Deus, conforme aparece na Escritura, mais saudáveis nós estaremos e assim com mais habilidade e capacidade para, por meio da graça de Deus, cumprir a missão de apontar todos para Cristo, de discipular as nações. Eu não estou dizendo isso porque acho que a nossa igreja aqui está doente. Eu estou dizendo isso porque eu quero ajudar vocês a se manterem saudáveis. Quero ajudar vocês, de alguma forma, encorajar vocês a impedirem que qualquer doença espiritual se intrometa entre vocês e acabe gerando doença, e essa doença eventualmente gerará a morte. Se nós voltarmos então para o início da igreja, ainda quando o nosso Senhor estava ministrando, naqueles 40 dias antes da sua ascensão, sem ter denominação, sem ter essas placas de igreja, a gente vai ver ainda que essa centralidade da palavra de Deus, que de fato aquilo que cria a igreja é aquilo que mantém a igreja, isso estava na mente do próprio Senhor. Ele imaginou que a igreja, sua comunidade, não precisaria de muitos métodos e filosofias, modificar tudo o que ia fazer ao longo de cada cultura. Que o próprio Deus nutriria e daria para a igreja tudo o que a igreja precisaria para de fato se expandir numericamente, se expandir geograficamente e alcançar todas as nações. Nós vemos isso antes que o Espírito Santo descesse, ainda no tempo da promessa, incutido na mentalidade, no plano diretor de Jesus para a igreja, a centralidade da palavra de Deus, empoderada pelo Espírito Santo, trabalhando na vida de homens e mulheres, salvos pela graça de Deus, todas as coisas que eu e você temos hoje, para sermos a igreja e funcionarmos como a igreja que o Senhor planejou. Então nós não estaremos em um texto, nós vamos olhar os 2 volumes de Lucas, mas vamos olhar ali na beira.
Então, Lucas capítulo 24, nós vamos começar por lá. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Como falei, ainda antes do Pentecostes, ainda o nosso Senhor ministrando naqueles 40 dias antes de sua ascensão. Lucas capítulo 24, versículo 46 a 49. Então a gente sabe do contexto aqui, Jesus encontra com esses discípulos, e aí vai ter que repreendê-los, porque eles estão assustados, não entenderam muito bem o fato de Jesus ter morrido, mas o nosso Senhor tem a oportunidade de ajudá-los a entender a morte de Jesus, o seu sofrimento, dentro do grande programa que havia sido explicitado no Antigo Testamento. Então no versículo 46 em diante, diz assim a palavra do grande Deus. E disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que o seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Vamos orar mais uma vez. Pai, a Tua palavra está aberta diante de nós mais uma vez. E a nossa maior necessidade é que o homem colha e que o Senhor tenha liberdade de exercer a Tua autoridade sobre os nossos corações. Eu peço a Ti, Espírito Santo, nosso Senhor, que sejas o nosso professor. O Senhor inspirou o livro santo. Teu ministério é mostrar-nos Cristo. Tem liberdade, Senhor, para nos convencer, nos constranger, nos corrigir, nos educar na justiça. Que a Tua palavra seja a regra, a linha sobre a qual os nossos pensamentos caminham. E que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória que merece. Em nome de Cristo. Amém. Aqui então Jesus, de maneira bem simples, ele relembra aos discípulos que estão meio que enfraquecidos, tristonhos, porque não conseguem ver o sofrimento de Jesus no meio de tudo isso. Ele explica aos seus discípulos o que tinha sido escrito no passado. Ele diz assim, está escrito, e aqui ele não cita um texto específico, mas cita o que os profetas haviam dito a respeito da obra de Deus por meio do seu Cristo, por meio do seu Messias. Esse é o foco. Assim está escrito que o Cristo, esse é o referente sobre o qual o que ele está juntando aqui, sumarizando, ele vai falar. O Cristo tinha que sofrer, e a gente pensa em alguns textos, ele tinha que ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, a gente pensa talvez em outros textos, mas a próxima palavra aí, a primeira do versículo 47, qual é? É um I. Esse I quer dizer para nós que ele ainda não parou de falar da obra que Deus havia planejado e dito no Antigo Testamento que faria por meio do seu Cristo. Está escrito, ele diz, desde o Antigo Testamento está escrito que a obra do Senhor por meio do seu Cristo incluiria não somente a sua morte, o seu sofrimento, mas também a sua ressurreição, e que em seu nome se pregaria remissão de pecados ou perdão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então o nosso Senhor, ele fala de que mesmo no Antigo Testamento havia uma profecia, não da comunidade da igreja, mas dos desdobramentos do evento Cristo, dos desdobramentos desse anúncio de perdão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, em Mateus 28, 18 a 20, a gente entende a responsabilidade única de discipular as nações, isso é novo. Mas a oferta de perdão a todas as nações não é novo. A oferta de perdão agora que se concentra no Messias, em Cristo, não é novo. E Jesus então diz, é isso que está sendo profetizado, haverá uma expansão geográfica por meio da proclamação dessa mensagem empoderada pelo Espírito Santo, que é o que diz no verso 48 e o verso 49.
O Espírito Santo desceria, tornaria esses homens comuns testemunhas, e eles iriam realizar ou participar do cumprimento desta profecia. Não a morte de Jesus ou sua ressurreição, mas em seu nome pregar arrependimento, em seu nome pregar a possibilidade de perdão ou remissão de pecados, tendo como início Jerusalém. Não seria então estranho que nós víssemos no livro de Atos essas mesmas verdades aqui acontecendo? A responsabilidade de pregar a todas as nações, conforme as profecias do Antigo Testamento, anunciar por meio do Messias remissão, e a morte de todas as desculpas para não fazermos isso, para não considerarmos as nações como nossa responsabilidade, a vinda do Espírito Santo. Ele vindo sobre os homens, revestindo-os de poder para que eles testemunhem. Estou dizendo isso, irmãos, porque muitas vezes nós pensamos no Espírito Santo apenas como aquele que é responsável pela santificação. E de fato ele é responsável por aplicar a verdade de Deus à nossa vida e nos amoldar, é o que diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Ele nos amolda à semelhança de Cristo. Mas inicialmente, quando ele foi prometido aqui, a grande responsabilidade dele era apontar o rosto de todas as pessoas para Cristo, na salvação. Então o ministério dele mais na frente, quando fala sobre santificação, continua sendo praticamente o mesmo. Ele aponta o rosto de todas as pessoas para Jesus, para o Cristo. Aqueles que são descrentes, ele empurra para que vejam Cristo e sejam salvos. Aqueles que são crentes, ele empurra o rosto das pessoas para que vejam Cristo, o modelo, e sejam santificados. E muitas vezes a gente ignora essa importante tarefa que ele tem de empurrar as pessoas, revestindo-os de poder, para que eles preguem o evangelho por cima de pau e pedra. O Espírito Santo significa ele trazendo poder para que as pessoas testemunhem, redirecionem a vida, larguem determinadas coisas, mudem os planos, que foquem em concentrar a atenção das pessoas em Cristo. E é exatamente isso que nós vemos no livro de Atos, no surgimento da igreja. São essas mesmas verdades, um povo, uma mensagem e o Espírito de Deus. Esta mensagem é aquilo que cria a igreja. Esta mensagem é aquilo que mantém a igreja. Mantém a igreja saudável, mantém a igreja direta no caminho do Senhor, mantém a igreja no foco certo, tanto trazendo salvação naqueles que não creem ainda, mas podem crer, tanto trazendo santificação naqueles que já creem. O Espírito Santo viria, então, é anunciado. E ele traria poder para que esses homens fossem revestidos e pudessem realizar o plano do Senhor. Então, quando chegamos em Atos capítulo 1, não deveria nos chamar a atenção que a mesma tríade aparece aqui. Atos capítulo 1, versículo 8, que nós já decoramos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. De novo, o Espírito Santo viria, haveria poder e haveria uma expansão geográfica. Jerusalém, Judeia e Samaria, o que é reprisado lá de Lucas capítulo 24. A todas as nações, começando de Jerusalém. O grande Deus, então, cumpre o que prometeu em Atos capítulo 2 e as coisas começam a acontecer. Capítulo 2, versículo 47. O texto diz que eles louvavam a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. À medida em que eles avançam pregando o evangelho, Deus acrescentava, Deus salvava, Deus aglutinava aqueles que iam sendo salvos. Capítulo 6, versículo 7. A palavra do Senhor diz, crescia, e em Jerusalém o número de discípulos aumentava. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Aqui, é pela primeira vez que a gente vê uma mudança na maneira como Lucas descreve esta expansão. Ele fala dessa expansão numérica, as pessoas estão crendo. Deus está trabalhando, Deus está salvando as pessoas.
Nada que eles estão fazendo no capítulo 2, versículo 47. Mas o método de salvação dos pecadores é por meio da articulação de uma mensagem, o evangelho de que Deus em Cristo salva o pecador da ira vindoura. Esta mensagem é a palavra de Deus. E agora, pela primeira vez, Lucas coloca que, porque a maneira de gerar esse crescimento, essa salvação, essa expansão numérica é pela palavra, então a palavra de Deus crescia. A palavra de Deus crescia em Jerusalém, a palavra de Deus se multiplicava. Atos capítulo 9, versículo 31. O texto diz: assim a igreja tinha paz por toda a Galileia e Samaria, edificando-se no caminho, no temor do Senhor e no consolo do Espírito, crescia em números. Crescia em números. Essa expansão numérica, ela está associada com essa expansão geográfica. E a base ainda é a palavra de Deus. Se vocês olharem aqui, vocês devem perceber a mesma tríade que nós vemos. Nós vemos o Espírito Santo, nesse texto, versículo 31, que é o responsável por tanto santificação, no começo, edificando-se no temor do Senhor, quanto em salvação, lá no final, crescia em número. São as duas coisas que ele deveria fazer. A gente vê a palavra do Senhor crescendo. É assim que eles se edificavam. E a gente vê a ação de Deus trabalhando para que a igreja seja mantida. E essa tríade, ela vai perpassar todo o livro de Atos. Essa centralidade na palavra de Deus, utilizada pelo Espírito de Deus para promover a obra de Deus. Porque quando a palavra de Deus se move, o poder de Deus se manifesta. Quando a palavra de Deus se move, quando a palavra de Deus corre, quando a palavra de Deus ela tem livre acesso aos corações, o poder de Deus se manifesta. Este poder de Deus traz tanto saúde, como nós vemos aqui, crescendo no temor do Senhor, quanto salvação, crescendo em números. Embora possam existir muitas razões para que igrejas saudáveis, irmãos, não cresçam numericamente, o mais correto é avaliar igrejas que não crescem, às vezes como não saudáveis. O padrão que se estabelece no livro de Atos é que quando a palavra de Deus se move, o poder de Deus se manifesta. Obviamente existem exceções, de Jeremias e tal, mas o plano diretor já foi anunciado pelo próprio Senhor em Lucas 24, haveria uma expansão geográfica, o reino, a igreja, a mensagem de remissão de pecados iria abarcar todas as nações. Isso está ligado com a ordem que eu e você temos de discipular todas as nações. Isso está atrelado com o poder que nós temos em Cristo, da parte do Espírito, para nos tornarmos testemunhas. Quando a palavra de Deus então se move, o poder de Deus se manifesta. Então nós precisamos parar de ficar preocupado com aglutinações ou aglomerações de tantos que se dizem igreja, que incham na verdade. Mas eles incham sem a centralidade da palavra de Deus, sem o foco central na palavra de Deus. Todas as vezes que uma célula se prolifera, todas as vezes que uma célula corre sem saúde, ela aumenta sem saúde, a gente chama isso de câncer. O que mantém a saúde da igreja é exatamente aquilo que criou a igreja. É a centralidade da palavra de Deus. Foi assim no passado, tem sido assim ao longo do tempo. A igreja do primeiro século, profetizada, experimentou expansão nesses dois sentidos. Tanto expansão numérica, quanto expansão geográfica. Fizeram à medida em que juntavam nesses ingredientes essa tríade, o Espírito Santo, a mensagem e a palavra, cheios de poder. Como alguém sabiamente já falou, a igreja, embora seja tratada como uma organização, ela na verdade é um organismo, corpo de Cristo. E o seu crescimento, ele é natural. Ele é uma consequência natural de sua saúde e não resultado da aplicação de teorias especiais, de uma música legal ou de outras coisas assim. É Deus quem dá o crescimento.
A palavra de Deus traz tanto saúde em termos de santidade, como salvação em termos de oferta do Evangelho. E aí agora a gente vai ver capítulo 16 do livro de Atos. Capítulo 16 do livro de Atos. Mais uma vez, um desses textos que fala sobre a expansão da igreja. Ele diz assim, no versículo 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé. Isso é saúde. E dia a dia aumentavam em número. Isso é salvação, expansão. A igreja continua. Elas eram fortalecidas na fé e elas aumentavam em número. A saúde da igreja permitia que a expansão numérica acontecesse. Estão vendo? Elas eram fortalecidas na fé, se mantinham saudáveis internamente e, dia a dia, à medida em que o tempo passava, elas aumentavam em número, elas cresciam. A saúde interna da igreja, que é o resultado da focalização na palavra de Deus, é aquilo que dá ensejo para que a igreja cresça também numericamente. Igrejas saudáveis, elas crescem numericamente. Atos capítulo 19. Um outro texto. Esse aqui é um dos meus favoritos, versículo 20. E aqui é como se ele colocasse essas conclusões do que estava acontecendo, a palavra de Deus, o ministério do Senhor trabalhando aqui entre os filhos de Seva, lá em Éfeso. Aí diz no verso 20, assim a palavra do Senhor crescia e se fortalecia, ou crescia e prevalecia poderosamente, dependendo de qual versão você tem aí. Por que ele disse a palavra do Senhor crescia? Como eu falei no início, começando em Atos capítulo 6, o Lucas ele vai tentar sumarizar aquilo que está acontecendo por meio de algo que causava o que está acontecendo. Digamos que eu estou caminhando com o meu filho e a gente veja um bocado de fumaça num dia. No outro dia, dirigindo. No outro dia a gente passa perto e vê, de fato, tudo preto no matagal. E o meu filho diz assim, rapaz, pai, o fogo foi grande aqui. Ele está dizendo isso não porque viu fogo. Ele está dizendo isso porque viu o resultado ou as consequências do fogo. O que Lucas está fazendo, e ele vai dizer em outros textos, ele vê o resultado da palavra de Deus. Ele vê as consequências da palavra de Deus, não somente sendo pregada, mas escrita. É por isso que ele usa dois termos, como que colocando a palavra de Deus como viva. A palavra do Senhor crescia, a palavra do Senhor se fortalecia, a palavra do Senhor prevalecia. É como se a palavra do Senhor fosse de fato viva, uma pessoa. E à medida em que ela encontra as pessoas pela frente, ela subjuga a vontade das pessoas, ela prevalece sobre as pessoas, ela conquista as pessoas. Cresce o seu domínio, cresce a sua influência, cresce o seu poder, a sua autoridade sobre as pessoas. É como água caindo de cima para baixo, que tenta ocupar no morro para baixo, tenta ocupar todos os espaços ali. Assim é a palavra de Deus. Lucas observa as pessoas crendo, e aí as pessoas obedecendo, e as pessoas colocando o linguajar bíblico nas conversas, e as pessoas compartilhando o evangelho um com os outros, e as pessoas mudando a vida, a família, os planos, os sonhos, por causa da palavra de Deus, da mensagem de Jesus. Isso é tão notório, que Lucas diz, rapaz, a palavra de Deus domina, e o seu domínio continua avançando. A palavra de Deus fortalece, ela diz, ela cresce, ela prevalece sobre as outras palavras, as outras autoridades, os outros poderes. Era isso que nós deveríamos conservar e lembrar. A palavra de Deus, a Bíblia, conquistando, exercendo autoridade sobre a vida das pessoas, aumentava à medida em que ela era utilizada, que ela era crida. Isso acontece, como um exemplo, em Atos capítulo 11, vocês lembram? Só que para a gente ganhar tempo.
acontece uma plantação de uma igreja por pessoas anônimas lá em Antioquia, capítulo 11. Lembram disso? E aí o pessoal sabe, lá em Jerusalém, aí eles mandam alguém, Barnabé. Mandam Barnabé para lá. Capítulo 11, no verso 23, diz assim, ó. Quando Barnabé chegou em Antioquia, ele viu a graça de Deus e ficou muito alegre. Como é que se vê a graça de Deus? O que ele viu foram os efeitos da graça de Deus na salvação das pessoas. As pessoas se unindo para ouvir a palavra de Deus. Isso era tão claro, os efeitos eram tão claros, que ele só poderia concluir que ali era um sinal claro do poder, do efeito da palavra de Deus. Ele está vendo o resultado, está pensando, focando na causa. A graça de Deus havia chegado ali, Deus havia dispensado graça na salvação dos pecadores. É o que Lucas faz, na maior parte das vezes, quando escreve o crescimento das pessoas, o crescimento da igreja. Ele fala da palavra de Deus crescendo. A palavra de Deus não está sendo publicada direto, não é isso que ele está dizendo. O número de palavras, não é isso. Ele está dizendo o poder, a autoridade, a influência, exercendo sobre mais pessoas. Pela consequência, ele vê a causa. Nós deveríamos lembrar disso. A palavra de Deus é aquilo que cria a igreja, e a palavra de Deus é aquilo que mantém a igreja. Quando a palavra de Deus se move, o poder de Deus se manifesta. A crença na Escritura e o impacto dessa Escritura na vida do povo fazia com que Lucas resumisse o avanço da obra de Deus em termos de a palavra do Senhor continuava crescendo. Meus irmãos, a gente não precisa de muita coisa, a gente não precisa de nada mais a não ser aquilo que já nos foi dado. Foi esta palavra, essa mensagem usada pelo Espírito de Deus, utilizando a boca de alguém de carne e osso, que foi comunicada aos seus ouvidos pela fé crida no coração, e isso salvou você. É isso que você ainda continua precisando. A palavra de Deus, utilizada pelo Espírito de Deus, é suficiente para realizar a obra de Deus. Quando os homens colocam outras coisas, tentando manipular a realidade para que as pessoas elas creem em outras coisas, se utilizam de outras coisas. Nós não temos mais sabedoria do que Deus. Não é a palavra de Deus que é o martelo que despedaça a penha, de acordo com o profeta? Não é pela palavra do Senhor, Hebreus capítulo 11, que nós cremos que Deus fez os céus e a terra? Não é a palavra de Deus que é viva e permanece para sempre? Não é a palavra de Deus que está na oração de Jesus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade? Não é a palavra de Deus que é a própria verdade? Não é a palavra do Senhor que restaura a alma, que é perfeita e assim restaura a alma, que dá sabedoria aos simples, que alegra o coração? Não é a palavra de Deus que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração? Não é ela que traz a voz de Deus, não é ela que consola, não é ela que ampara, não é ela que santifica, não é ela a semente incorruptível por meio da qual Deus produz vida? Não é ela que foi inspirada por Deus e por isso útil para tudo? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. Não é ela que pode tornar o homem sábio para a salvação? Nós temos tudo o que precisamos aqui. Não somente para a saúde, mas cumprimos a missão de expandirmos. Cumprimos a profecia de alcançarmos os confins da terra com a bendita palavra de Deus. Spurgeon, ele conta a história de um homem do poder desta palavra. Ele diz que um homem estava consertando um teto, ele não sabia que o homem estava lá, e ele foi num desses galpões, não tinha microfone, então ele foi lá mais cedo para testar a voz, para testar a altura. Ele disse que o homem estava lá no teto, não sabia. E aí ele foi recitar um versículo. O versículo era João 1. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí anos depois ele foi saber que aquele homem que estava lá em cima ouviu ele recitando o versículo e creu.
Hoje eu estava falando com as crianças no café, eu não gosto muito de falar isso em público, eu fico meio emocionado. Eu tive a oportunidade de participar de um treinamento para jovens líderes do mundo. Aí lá eu encontrei esse irmão, nós éramos 21, eu encontrei esse irmão, seu nome era Huang, mas a gente chamava ele de Kirk. Ele era um chinês. E aí ele compartilhou o testemunho dele assim. Ele, como o pai dele era do Partido Comunista, então ele cresceu e aprendeu a ser ateu, como qualquer outra criança na China. E aí, enquanto ele aprendia, isso tornou o coração dele profundamente triste e desesperado a respeito da vida. Era um rapaz muito esperto, tão inteligente que conseguia muitas honrarias na universidade de lá. E aí, na universidade, ele estava estudando física quântica. O seu projeto de vida? Fazer uma bomba para destruir o máximo de pessoas. Ele mesmo junto. Ele queria, ele dizia que a vida não tinha realmente nenhum sentido. Não tinha nenhum sentido. Estudo, escola, dinheiro, essas coisas não tinha nenhum sentido. Então, a resolução mais óbvia era morrer e levar o máximo de pessoas juntos para acabar, cessar com essa vida terrível. E aí ele está nesse trabalho lá na escola, na faculdade, fazendo essa questão de física quântica. E aí ele queria aprender inglês. Só tinha um livro na universidade em inglês, a Bíblia. E aí ele pediu autorização para ler a Bíblia. E aí pegou a Bíblia, alugou, ele podia passar algumas horas com ela, levou para casa. Ele não sabia muito de nada e disse, eu vou ler esse livro como? Eu vou ler do começo, né? E aí ele abriu em Gênesis 1:1. E aí ele diz assim, ele dizia, Tiago, eu li a primeira parte, no princípio criou Deus. Segundo a descrição dele, ele não conseguiu ir mais para frente. Segundo dele, o Espírito trouxe ao coração dele uma convicção profunda de que existia de fato um Deus que havia criado tudo e ele não estava bem com esse Deus. Então ele disse que por as próximas 2 horas, ele no chão, para esse Deus que ele tinha acabado de descobrir, ele só confessava pecado, Ele não sabia, né? Mas dizia, ser propício a mim, pecador, ser propício a mim, pecador, ser propício a mim, pecador. Kirk decidiu seguir a Cristo, largou a universidade, foi perseguido. Hoje ele é pastor de uma igreja subterrânea na China. O homem de Deus. Salvo pelo quê? A graça de Deus. Usando esse texto, a mesma palavra que nós temos aqui. Nós começamos bem. Mas se essas convicções que estavam em Jesus, que estavam em Lucas, que estavam em Kirk, que estão nos pastores, que estão no meu coração, se isso não for partilhado por você, pode ser que no meio do caminho você se ache descrendo do poder da palavra de Deus, o crendo demais em você, que talvez seja a maneira como você diz. Você pode tirar alguma coisa, acrescentar outra, que se você falar direitinho, daquele jeito, isso vai gerar conversão. O poder de salvar o pecador está na mensagem do Evangelho, não naquele que articula. Isso é muito importante. Porque você vê as pessoas enchendo determinadas, e aí vem pessoas que se mantêm fiéis, às vezes, com poucas pessoas. E aí a tendência é achar que se a gente mudar a metodologia ou acrescentar determinadas coisas, então isso vai produzir, o padrão a saúde da igreja depende da centralidade da Escritura. E é a saúde da igreja que dá ensejo para que as pessoas sejam salvas. Que Deus abençoe para que esta igreja vá crescendo. Nós não precisamos de nada mais do que aquilo que Deus já não tenha nos dado. Ele nos deu a sua bendita palavra. E ela continua salvando os pecadores. Foi assim comigo. Por 14 anos eu nunca tinha lido a Bíblia. Na verdade, eu quase aprendi a ler lendo a Bíblia. Uma família meio desestruturada, minha mãe precisava trabalhar demais, eu não conseguia cuidar da gente, eu comecei a fazer muitas escolhas ruins, ali dos 10 anos até os 13, nos 14 já era um criminoso e essas coisas assim.
um homem passando na rua, com a Bíblia na mão, me falou do Evangelho. Você crê nisso? Me falou de que eu estava em pecado contra o grande Deus e que a única solução era aquilo que ele tinha proposto em Cristo. Ele me levou para a igreja, lá eu fui, amei demais. No domingo ele me chamou de novo, na quarta-feira. Na quarta-feira ele caminhou com o Evangelho, o mesmo que você utiliza para ensinar seus filhos, seus vizinhos. Me falou sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ali eu criei. E o Senhor transformou a minha vida. Meus irmãos, vocês creem no poder do Evangelho? Amém. Então vamos ganhar esse bairro inteiro. Você não precisa ser instruído completamente, não precisa ser doutor, você precisa crer no poder do Evangelho. E essa crença tem que servir não somente para os outros, mas para você. O tanto de tempo que você gasta nutrindo a sua alma por este livro prova o tanto de crença que você tem no poder deste livro para santificar você. Se nós não colocarmos nada da bendita palavra de Deus no coração, o Espírito Santo não vai ter nada para utilizar, para nos amoldar à semelhança de Cristo. Porque o que ele faz não somente inspirando o texto, mas agora utilizando o texto para produzir santificação na nossa vida, nos amoldando à imagem do Filho. O meu desafio, então, é para que vocês se mantenham saudáveis. Mas a saúde não é definida somente pela qualidade ou a confiança de quem prega aqui. Vocês individualmente, vocês nas casas de vocês enquanto estão planejando, precisam se manter saudáveis. E essa saúde acontece por meio do relacionamento constante, sincero, fiel, com a bendita palavra de Deus. Quando a palavra de Deus se move, o poder de Deus se manifesta. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Mais um desses textos que falam sobre o crescimento da igreja. Mas aqui tem um detalhe. Atos capítulo 12, versículo 24 diz assim: entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Crescer e se multiplicar, relacionado à palavra de Deus, a gente já viu. Mais uma vez, ele está pegando a fonte e trocando pela causa. Mais pessoas obedecendo à palavra de Deus. A palavra de Deus tendo autoridade sobre mais pessoas. Essa expansão numérica, essa expansão geográfica. Mas o entretanto aqui é importante. Esse entretanto, ele faz um contraste com aquilo que está acontecendo no capítulo 12. No capítulo 12, a gente vê que Pedro e Tiago são presos. Inicialmente, Herodes consegue matar Tiago. Pedro ele está sendo guardado para ser morto no outro dia. A igreja começa a enfrentar essa oposição estatal, uma oposição que vem de cima para baixo, tem um aval dos líderes religiosos e tenta cortar pela cabeça, que são os líderes da igreja, Pedro e Tiago. Milagrosamente o Senhor liberta Pedro e milagrosamente Deus mata Herodes. No meio de toda essa perseguição, no meio dessas tribulações, no meio da morte dos líderes, mesmo assim, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Porque quando a palavra de Deus se move, o poder de Deus se manifesta. Uma das coisas mais difíceis que eu tenho experimentado 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, é a quantidade de conversa com pastores que tiveram as suas igrejas desviadas ou esvaziadas ou desaparecidas durante a época da calamidade, da pandemia. A pandemia, mesmo que não tenha sido causada, mesmo que a gente não saiba muito bem como essas coisas acontecessem, ela deu um ensejo para que revelasse os planos do coração. E como a resposta da igreja demonstrava o que a igreja cria sobre Jesus, sobre a vida, sobre morte, sobre tudo quase. Muitas igrejas fecharam as portas, outras desapareceram. Pandemia não deveria fechar a igreja.
perseguição, tribulação, dificuldade não deveria diminuir a igreja. Não importa o que aconteça, Deus cumprirá o que prometeu. A palavra de Deus, pelo poder de Deus, pelas testemunhas de Deus, fará o trabalho de Deus. Nós vemos aqui no passado, nós vamos ver ainda no presente. Então o padrão que nós vemos no livro de Atos é simples. O padrão que a gente vê em Atos é aquele mesmo que foi dito no livro de Lucas. O ciclo é relativamente simples. Nada diferente que nós vimos lá em Lucas 24. A palavra de Deus se espalha através de testemunhas empoderadas pelo Espírito. Em seguida, o Evangelho alcança novos campos. Depois, a igreja cresce em números. Os discípulos são fortalecidos para testemunhar. A palavra de Deus se espalha através de testemunhas empoderadas pelo Espírito. O Evangelho alcança novos campos. A igreja cresce em números. Os discípulos são fortalecidos para testemunhar. Simples assim. Nada completamente diferente. Atos, então, conta a história, na prática, do que Lucas 24 foi prometido. Aquela promessa que Jesus falou, descrição do futuro, do que iria acontecer, se cumpre ali nas páginas da história da igreja primitiva. Esta expansão geográfica da palavra de Deus e o crescimento numérico da igreja de Cristo. Porque quando a palavra de Deus se move, o poder de Deus se manifesta. Algumas aplicações para nós concluirmos. Em primeiro lugar, se quisermos falar sobre poder, precisamos considerar o quanto que a palavra de Deus de fato habita em nós. Não adianta nós falarmos sobre este poder, que o Espírito Santo foi dado para isso e que nós cremos no poder da palavra de Deus, se nós damos tão pouca atenção, de maneira individual e de maneira coletiva, à palavra de Deus. Olhamos o tempo que temos passado. Eu tive que falar na igreja esses dias, acreditem ou não, alguns anos atrás, não muitos, uns anos atrás, foi feito um censo mundial para detectar a quantidade de tempo que as pessoas gastavam e em quê. Normalmente as pessoas, o brasileiro, ele passa 16 horas acordado. Isso aqui é uma média. E acreditem ou não, a média de tempo em tela dos brasileiros é 56,3%. Os brasileiros pedem somente para a África do Sul, com a quantidade de coisas que eles absorvem, o tempo que gastam em tela. Se você quiser fazer uma dúvida, acha que isso está fora, é só olhar daqui a pouco, quando terminar o culto, olhe o tempo de uso. Porque o nosso coração mente, mas o seu celular não. Ele vai dizer o tempo de uso da internet, e diz até em que usou. De WhatsApp, de Instagram, de todos os outros aí. Aí você vai dizer, eu creio no poder da palavra de Deus, e passa meia hora por dia lendo e memorizando, 4 horas por dia em Instagram. É piada. E aí a gente fica pensando, por que as igrejas às vezes não crescem, não mantêm a saúde, não... Uma coisa é simples. A gente não tem escolhido a melhor parte da vida, e a melhor parte da vida é aquela que o nosso Senhor falou. A melhor parte da vida é quedarmos diante do Senhor, é nos prepararmos para a eternidade. Eu não estou falando contra o uso de mídias sociais, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que essa não é de longe a melhor parte da vida. A melhor parte da vida são as coisas que contribuem para aprofundar o seu relacionamento com o Senhor Jesus e preparar você para a eternidade e capacitar você para que você seja um membro de igreja saudável e experimente por seu intermédio crescimento na vida dos outros, proclamação do Evangelho, expansão numérica e geográfica da igreja do Senhor. E aí a coisa mais difícil que nós temos que fazer é sempre essa, a avaliação, a autoavaliação. Você crê no poder e na vitalidade da palavra de Deus? Prove. Prove. Não haverá santificação
ou qualquer outra coisa da parte de Deus, senão por meio da sua bendita palavra. A palavra de Deus foi o que deu ensejo para que a igreja fosse o que fosse em Atos e se tornasse esse movimento, esse organismo que alcançaria todas as nações. É triste, mas os irmãos, de maneira geral, eles gastam muito mais tempo com piada de animal, dança de lagartixa, do que um bocado de tolice e piada, ao invés de focar a atenção no que é realmente importante. Precisamos ter ciência de que estamos pensando biblicamente, usando a palavra de Deus no seu devido lugar. Em segundo lugar, quando eu falo sobre a centralidade da palavra de Deus para realizar a obra de Deus, eu não estou pensando na pregação pública das Escrituras somente. É claro que a pregação pública das Escrituras tem uma centralidade fundamental na vida, no organismo e na direção da igreja. Mas, se a saúde da igreja e a sua saúde depender somente de 1 hora de sermão por domingo, você está doente. A palavra de Deus, ela deve nutrir os aspectos todos da nossa vida, os nossos estudos bíblicos, os nossos aconselhamentos, as nossas refeições, o nosso tempo com as nossas esposas em santificação, o tempo de discipulado com as crianças, a maneira como eu enxergo o trabalho, nas minhas conversas. A palavra de Deus precisa estar lá. E aí isso tudo é ratificado, alinhado por meio da exposição fiel da palavra do Senhor. Mas a palavra de Deus na pregação pública não será suficiente em termos de hora para orientar você em todas as coisas que você precisa durante a semana. Pense nos seus filhos, na sua esposa, nas outras pessoas. Nossos aconselhamentos, conversas, discipulado, todas essas coisas precisam se concentrar na fala de Deus escrita no papel. Nós precisamos entender que o ministério da palavra de Deus não se resume ao púlpito, mas deve ser central na vida da igreja e no exercício de todo o ministério. O Senhor deve governar todas as áreas da vida da igreja, e Ele o faz por meio da sua bendita palavra. Ministério infantil, ministério de jovens, ministério de mídia, tudo tem que ser orquestrado e definido ao redor da palavra de Deus. De novo, eu não estou desmerecendo o trabalho que acontece no púlpito. Eu estou encorajando você a manter o que acontece no púlpito e distribuir e copiar o que acontece lá, a centralidade no restante da vida da igreja. O que cria a igreja é exatamente aquilo que o mantém. Como é que nós vamos avançar? Quando a palavra de Deus se move. Eu falei 900 vezes achando que vocês iam lembrar. Não, vamos de novo. Como é que a gente vai avançar? Quando a palavra de Deus se move, o poder de Deus se manifesta. Ele se manifesta como? Ele se manifesta trazendo salvação. E ele se manifesta trazendo santificação. Vocês têm tudo que precisam. Vamos para frente então. Amém? Vamos orar. Senhor, eu queria agradecer pela tua bendita palavra, o tesouro que nós temos nas mãos. A fala do Senhor escrita no papel, a oportunidade de saber como o Senhor pensa sobre nós, sobre tudo. De nos informar o teu plano, o teu desejo para nós. Porque nós não sabemos como nos portar, nossa mente é limitada, nós somos tantas vezes incapazes em tudo. Por isso nós te agradecemos por colocar essa luz no nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, para nos julgarmos, não pelos nossas opiniões ou impressões, porque quem há que possa discernir as próprias faltas? Então, além de tudo mais, é por elas que se admoesta o teu servo. Em saber o que o Senhor pensa sobre o que nós pensamos e confessarmos e pedirmos a ajuda do Senhor para nos conformarmos àquilo que o Senhor quer. Nós temos a tua palavra e ela é suficiente
para nos ajudar a lidarmos com todas as dificuldades que nós encontramos, assim como produzir salvação naqueles que hão de crer. Então eu imploro a tua bênção sobre esta igreja. Eu peço que assim como eles lembram que foi a palavra do Senhor que os gerou, que deu a eles vida, que eles lembrem que é a palavra do Senhor que vai mantê-los, sustentá-los e preservá-los com saúde. Que nada nem ninguém atrapalhe a centralidade das Escrituras. Que ela seja celebrada, amada, memorizada, cantada, obedecida. E que ao fazermos isso, ela cumpra o que ela consegue de alegrar o nosso coração, de restaurar a nossa alma, de dar sabedoria a nós que somos simples. Então protege o teu povo aqui. E à medida em que eles são saudáveis internamente, que eles alcancem os confins da terra, que eles não limitem aquilo que o Senhor deseja fazer, que eles se sintam responsáveis por compartilhar essa mensagem aqui, ali e além, que eles não diminuam a dignidade em empurrar os pecadores para adorarem ao Senhor, para glorificarem ao Senhor, confessando que só o Senhor é o Salvador que pode de fato trazer o homem para um relacionamento correto contigo. Então cuida dos pastores, que a atenção deles esteja também pautada na palavra do Senhor. Nos ajuda a escolhermos a melhor parte, crermos no poder que o Senhor tem nos dado por meio dela, para realizarmos a obra do Senhor, até que o Senhor retorne, ou sejamos recolhidos por Ti. Em nome de Cristo. Amém.